no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo 9, versículo 26. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo 9, versículo 26. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Amém. Não pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra é muito usada naqueles momentos do apelo, né? Quando a gente vai fazer o apelo para alguém aceitar Jesus, pelo menos na época, né, que eu estava na igreja. Não são todos os pastores que usam não, mas alguns eu vi que usam muito esse texto, né? Quem quer aceitar Jesus, a palavra de Deus diz assim, que aquele que confessar diante dos homens, ele vai confessar diante dos anjos. Só que o contexto ao qual Jesus disse, não é o contexto da decisão aqui na igreja. Porque, vamos ser sinceros, se chegar alguém aqui incrédulo, que não é o caso hoje, mas chegar alguém aqui incrédulo, e a gente pedir para ele aceitar Jesus, quem aqui não quer que essa pessoa não aceite Jesus? Quem aqui não quer que a pessoa não aceite Jesus? Quem aqui é assim, eu não quero que ele aceite Jesus, o fulano? Não, todos nós queremos que ele aceite Jesus. Essa é a verdade, todos nós queremos. Chegou aqui um incrédulo, eu quero que ele aceite Jesus. Eu vou ficar feliz que se ele se converter. É uma alma que está deixando de ir para o inferno para ir para o céu. Então aqui não é o lugar ao qual Jesus estava se referindo sobre confessar diante dos homens. A situação é a situação de Pedro. Que a situação de Pedro, ali era o lugar dele glorificar Jesus. Ali era o local dele confessar Jesus. E lembrando disso, muitos anos atrás, eu ouvi de um pastor que ele falou que ele mudou a liturgia da igreja dele, as doutrinas, os costumes, porque ele cria que a igreja estava muito desmotivada, que as pessoas estavam meio borocochô para pregar a palavra, muito desanimados. E ele mudou completamente a igreja. Começou a ser mais interessante os cultos, não tinha mais nenhuma formalidade para ir para a igreja. O jovem na época podia ir de boné para o culto, não tinha problema nenhum. E ele falou que ele conhecia um jovem que estava na igreja, que praticamente ninguém sabia que ele era crente. Mas quando ele começou a andar como ele queria, usando o bonezinho dele, as roupas que ele gostava, ele começou a testemunhar de Jesus, ele começou a falar para as pessoas, para ir para a igreja, para se converter. Ele falou que foi bom, então, na opinião dele, a mudança da liturgia, da música, dos costumes da igreja, porque deu um ânimo, as pessoas perderam a vergonha de falar de Jesus. Aí eu entendi o motivo. O que acontece? Aquele jovem, ele sentia vergonha de Jesus. Sentia. Porque talvez ele tinha que usar roupa social. Eu não sei se os irmãos sabem, mas antigamente um crente usar calça jeans era terrível. Não podia não, irmãos. É sério. Eu conheci pastor que Deus usava em revelação, que o jovem tocava na igreja, o pastor disse e falava: você para de tocar, porque Deus me revela que você colocou calça jeans. E não é mulher, homem. Estou falando homem, não estou falando mulher não. Deus me revela que você colocou calça jeans lá na escola. Você pode parar de tocar. E o rapaz, concorda? É verdade, eu tava, na escola não usei calça jeans. Era assim, mas a coisa era terrível. E era assim que funcionava. E aquele jovem que ele sentia vergonha desse tipo de coisa. Talvez o palavreado dos crentes, o modo que os crentes se vestiam. Então ele tinha vergonha de testemunhar de Jesus, porque é a situação que nem ele queria viver. Ele não queria usar aquela roupa, ele não queria falar aquelas palavras, ele não queria ter aqueles costumes. Então, se ele não queria
ter aquela vida, por que ele iria testemunhar de Jesus para outra pessoa que também teria a mesma vida dele, de tristeza, de frustração, por não fazer o que ele quer em questão de vestimentas? Mas quando a igreja mudou, aí ele perdeu a vergonha. Falou, agora não tem mais problema. Pode ir para a minha igreja, vai ser uma benção. Vai lá, você vai gostar. Irmãos, infelizmente, assim, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Não o mundo. Eu não posso apenas confessar Jesus quando me convém. Levantar a mão para o seu Jesus Cristo diante da igreja é muito fácil. Dá uma vergonha. Dá um pouquinho de vergonha. Eu tinha. Muitas vezes fui para a igreja, não levantei a mão porque eu tinha vergonha. E a minha igreja era em frente à rua onde meus colegas jogavam a bola. Aí eu tinha vergonha de levantar a mão. Falei, vou levantar a mão não. Aí meus colegas vão dar risada de mim, então eu não vou levantar a mão não. Mas chegou uma hora que Jesus me chamou, já que era costume, né? Aí eu levantei a mão, recebi oração e tudo, amém. Graças a Deus. Mas aqui é fácil ser crente. Aqui é fácil falar que Jesus é bom. Aqui é fácil cantar. Mas há situações, existem momentos o qual não convém dizer que você é crente. Por quê? São momentos os quais as pessoas estão criticando os crentes. São momentos os quais você pode morrer, você pode ser injuriado, você pode ser escarnecido, zombado pelas pessoas. E é este momento ao qual Jesus está falando para você: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras. Não é só de Jesus. Se Jesus disse que do coração do homem provém tudo que é mal, a prostituição, os adultérios, os roubos, as invejas, e as pessoas acham normal, a prostituição no mundo é normal. Ninguém vê problema os jovens fornicarem, os jovens pecarem nessa área, o homem, ninguém vê problema. Hoje é ignorância você achar que algumas formas que as pessoas se relacionam é pecaminosa. As pessoas acham que você é um intolerante, você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de bom senso. O que te importa? Cada um vive sua vida, né? Assim que as pessoas pensam. E no meio dessa discussão, você tem que ser firme. Você fala, não, pela palavra de Deus é pecado. Cada um vive o que quiser, mas tem consequência. Todo pecado tem consequência. Quer fornicar, quer adulterar, quer prostituir, problema seu, mas tem consequência. Porque é pecado diante do Senhor. E ninguém vai dar uma, não está na Bíblia, isso é besteira. Não, está na palavra do Senhor sim. Mas tem gente que às vezes vê a discussão sobre essas coisas, aí quer, deixa pra lá, né? Cada um é cada um vive o que quer, cada um faz o que quer. Não, eu sou crente, mas eu não sou radical. Eu vou para a igreja que eu gosto dos louvores, eu gosto da oração, eu gosto das coisas que tem lá, mas eu não sou radical assim não. Se envergonha das palavras de Jesus. Neste momento, Jesus também se envergonhou de você. Sabe o que é se envergonhar? É tentar se esconder. E essa foi a situação de Pedro. Pedro, quando Jesus entrou em Jerusalém, dias antes da sua morte, ele não tinha vergonha de dizer que ele estava andando com Jesus. Porque naquele dia, Jesus foi recebido como rei. Hosana na altura, Hosana aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Aí era bom estar perto de Jesus. Aí era bom ter conhecido Jesus, porque ele estava sendo celebrado. As pessoas estavam felizes. Era o homem que tinha ressuscitado Lázaro após 4 dias de morte. Aí era bom estar perto de Jesus. Era Jesus aquele que estava purificando o templo. Era bom estar perto de Jesus nesse momento. Era bom estar perto de Jesus quando ele mostrava a hipocrisia dos fariseus e dos escribas.
demonstrava a hipocrisia dos saduceus, a hipocrisia dos herodianos, mostrando todas as falhas do sistema religioso da época, mostrando realmente o quão errado eles estavam, porque as pessoas sentiam aquilo, mas não tinham os argumentos corretos, mas Jesus tinha. Então era bom estar perto de Jesus. Mas teve uma época, teve um momento que Jesus foi pego como um ladrão. Não é verdade? Foi pego como um ladrão. Ele foi levado como um bandido. Ele até falou: olha, eu preguei no templo, eu ensinava, vocês nunca me tocaram, mas para que cumprisse as escrituras, é a hora das trevas. Foram com paus e espadas prender ele como se fosse um salteador. Aí era mais complicado. A Bíblia diz assim que Pedro seguia de longe. Não era mais aquele que estava do lado do burrinho. Não era mais aquele que estava do lado quando Jesus pegou um chicote, começou a bater em todo mundo, começou a expulsar os ladrões, aqueles vendedores, aqueles cambistas. Não. Estava bem de longe. Seguiu Jesus de longe. E o interessante é dizer, irmãos, que muitos judeus, eles não creem. Alguns creem que Jesus existiu, só que ele foi criado, espiritualmente falando, com um rabi rebelde, e aprendeu essa rebeldia, essa forma de reformar o judaísmo, por esse rabi. Outros acham que ele nem existiu. Alguns creem, bem poucos judeus, bem pouquinhos mesmo, acham que ele é o Messias, mas não creem que ele é Deus, que ele é apenas o Messias prometido. E muito poucos ainda creem que Jesus é o Messias e é Deus. Mas a grande maioria nem crê em Jesus. E um dos motivos daqueles que não creem na Bíblia é que eles dizem que, em hipótese alguma, o sinédrio se reuniria na madrugada de um sábado, de uma sexta-feira para sábado, ou de uma quinta para sexta. Eles acham impossível o sinédrio ter se reunido naquela data, naquele horário. E eu creio, pensando nisso, que talvez Pedro também pensou nisso. Talvez ele queria ver até que cadeia eles iriam levar Jesus, em que lugar Jesus ia ser guardado. Ele não pensou que Jesus iria ser já julgado naquela noite. E quando foi ver, João conseguiu colocar Pedro lá dentro. E aí não era mais interessante. Jesus ia ser julgado. E para se encontrar naquela hora da madrugada, o veredito já estava dado. Ninguém ia acordar 70 pessoas da mais importante classe de Jerusalém e da Judéia naquela ocasião, só para perder tempo, para ficar pegando testemunhas. Já estava o veredito, já estava totalmente o veredito sendo feito. Não tinha volta. Jesus ia ser o culpado. E Pedro entendeu isso. E aí ficou complicado. Porque nessa hora, ele foi provado. Ele foi provado para ver se ele iria ou não negar a Jesus. E ele se envergonhou. Porque não era o momento. Jesus não era aquele que estava sendo celebrado. Não era aquele que estava demonstrando para o povo as hipocrisias do sistema religioso, do sistema político. Não. Ele estava sendo culpado de traição e de blasfêmia. Aí não valia a pena seguir Jesus. Se ele confessasse a Jesus, talvez morreria junto com Jesus. Era a melhor coisa a fazer. Mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem para isso. E muitas vezes, irmãos, nós também não temos coragem de confessar o Senhor Jesus Cristo. Nós confessamos dentro de uma igreja. Nós confessamos entre amigos cristãos. Mas em situações mais delicadas, a gente recua um pouquinho. A gente não quer ser um passarinho fora do ninho. Não queremos ser vistos como esquisitões. Queremos enturmar. O ser humano, ele tem essa necessidade
de se achar enturmado, de se achar, ter um lugar para si, de não ser o centro das atenções. Ao contrário, a gente gosta de ser o centro das atenções, mas a atenção que te louva, que te convém, as pessoas te elogiando, olha como ele é talentoso, olha como ele é carismático. Agora, ser o centro das atenções, quando você é ridicularizado, aí não, ninguém quer ser. Então ninguém quer ser o patinho feio. Ninguém quer ser o patinho feio da história. Todo mundo quer ser o bem aceito. Nós temos esse problema. Nós, como seres humanos, temos esse problema de sermos bem aceitos. E é um desafio, principalmente para adolescente. Mas acho que todas as idades temos esse problema. Nós vemos todo mundo fazendo as coisas e nós não. É difícil muitas vezes negar a nossa natureza e ser rejeitado. A nossa tendência é sempre querer ser bem aceito. Por mais que a gente não gosta, acha feio, mas naqueles momentos a gente quer ser bem aceito. É a tendência humana. Só que o cristão, ele tem que negar a si mesmo. É uma característica do cristão, é negar a si mesmo. Vou passar vergonha, vou ser ridicularizado, vão falar que eu sou alguém de antigamente, vão falar que eu não estou atualizado, que eu sou antiquado, que eu sou medieval. Não importa. Glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus, não importando a situação, não importando quantos dedos irão te apontar, não importando quantas caretas irão fazer contra você, não importando quantas palavras irão falar contra você, você está glorificando o nome de Jesus. Glorifique sempre o nome de Jesus, não tenha vergonha deste Deus. Você não precisa ser igual a eles para falar de Jesus. Você não precisa ter os mesmos pecados, as mesmas roupas, os mesmos penteados, os mesmos palavreados, os mesmos pensamentos, a mesma ética, a mesma moralidade para falar de Jesus. Você tem que seguir a palavra de Deus e falar de Jesus ainda. Ah, mas não convém. O mundo hoje não quer mais saber de Jesus. O mundo hoje quer saber de bênçãos. Vamos lembrar o que diz a palavra: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras. Vamos pensar bem, irmãos. Será que nós não estamos tendo vergonha de Jesus quando eu me nego a falar que o pecador está indo para a perdição eterna porque se nega a crer na morte e ficar Jesus na cruz? Mas eu faço questão de dizer para ele que se ele aceitar esse Jesus, ele vai ser próspero, as suas doenças vão ser curadas, que ele vai ser feliz, que ele vai ter um casamento restaurado. Mas foi isso que Jesus pediu para falar para o pecador? Eu quero saber, Jesus pediu para eu falar para o pecador que ele vai ser abençoado, que ele vai ser próspero, que ele vai ter uma saúde de ferro, que ele vai ser feliz, que ele vai poder fazer o que quiser, que ele vai ter uma família restaurada, que ele vai ter filhos felizes, saudáveis e saltitantes e abençoados? Não. Jesus não pediu para você falar isso. O que ele disse: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, irmãos, mas o evangelho também compreende a prosperidade, a cura, compreende a felicidade. Não compreende isso. Mas que compreende então? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 6, você vai entender o que é o evangelho. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras e ficar parecendo que eu estou falando o que eu gosto. Por mim eu nem falaria isso. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Ou seja, eu vou falar agora, em outras palavras, Paulo dizendo, eu vou falar agora a vocês o evangelho que eu já anunciei a vocês e vocês receberam, pelo quais também sois salvos,
se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aí ele vai explicar o que é esse evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aqui é o evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho é compreender a vinda, a morte, a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus. Por que ele veio? Porque ele morreu numa cruz. Porque ele foi sepultado e porque ele ressuscitou o terceiro dia. Isso é evangelho. Se você está na igreja e não sabe o significado da sua vinda, da sua morte da cruz, do seu sepultamento e da sua ressurreição, você não ouviu o evangelho. Ah, mas é que eu achei bonita a pregação de um homem dizendo que Deus me vê como mais puro do que o ouro de Orfírio. Aí eu acredito, aí eu estava tão para baixo, me achava tão ruim, tão fraquinho, e quando falou que eu era mais puro do que o puro ouro de Orfírio, aí eu aceitei Jesus porque eu vi que era importante. Você até entrou para a igreja, mas você não aceitou Jesus. Não aceitou Jesus. Não é porque eu estava enfermo e Jesus me curou. Só isso? Amém, graças a Deus. Mas você sabe mais do que Jesus tem poder de curar, o que ele fez por você? Não, só que ele me curou. Muito pouco. E muitos de nós estamos com vergonha de falar desse evangelho. Estamos com vergonha de dizer que Jesus veio a este mundo porque nenhum de nós era justo. Deus olhou para este mundo e não viu um justo que sequer. Jesus teve que morrer na cruz porque a morte de cordeiros, a morte de bodes, a morte de bois, de ovelhas era incapaz de aplacar a ira de Deus. Então teve que descer o sangue do próprio Deus. Jesus não saiu da cruz, além de sofrer, teve que ser sepultado, porque ele tinha que ser declarado Filho de Deus pela ressurreição. Ele teve que ir para mais baixas partes da terra e tomar a chave da morte da mão do diabo. E ele teve que ressuscitar o terceiro dia, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele. Aleluia! A gente não pode ter vergonha de falar isso. Eu não posso ter vergonha de falar para o pecador que ele é pecador, mas que Jesus morreu na cruz por ele, para aplacar a ira de Deus e ele ser salvo. Eu não posso ter vergonha de falar para o pecador que ele vai morrer, assim como eu vou morrer, mas se ele crê em Jesus na sua morte, ele será ressuscitado e estará no céu junto com Deus. É mais fácil eu falar que ele vai ser próspero. É mais fácil falar que a família dele que está destruída vai ser restaurada. É mais fácil eu dizer para ele que ele não vai ter mais doenças. É mais fácil dizer para ele que ele vai ser feliz. É mais fácil. Mas isso é mostrar que eu estou com vergonha de Jesus. Aleluia, Deus. Isso é mostrar que eu tenho vergonha. Porque Jesus pediu para eu pregar o evangelho. E eu estou preocupado se o sujeito está desempregado, se a mulher deixou ele, que ele está doente. Eu sei que isso é importante. Só que Jesus quer que eu fale do evangelho. Amém. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus tem poder para curar, e ele quer curar. Jesus tem poder para te abençoar, e ele quer te abençoar. Jesus tem poder de restaurar a sua família, e ele quer restaurar a sua família. Mas ele morreu na cruz para você ir para o céu. Amém, Deus. Ele morreu na cruz para você ser uma nova criatura. Ele morreu na cruz para você ter paz com Deus. Sendo pois justificado com Deus, justificado pela fé, temos paz com Deus através, por meio do Senhor Jesus Cristo. É pela fé. Deus tremendo, aleluia. Eu digo uma coisa para os irmãos: se Jesus não tivesse morrido na cruz,
Você podia jejuar, você podia orar, você podia ir para um monte, você podia vigiar de todos os pecados do mundo, você podia, desculpa a palavra, você podia morrer virgem sem ver filme pornográfico, sem ver nada de errado no mundo, você ainda para o inferno. Porque quem tirou a ira de Deus sobre os seus olhos foi a morte de Jesus na cruz. Aleluia, obrigado. Glória a Deus. Sabe o que João falou? Eis que o machado já está posto entre as raízes. Aleluia. E ele cortará, e aquela árvore que não der frutos, jogará no fogo e queimará. Deus já estava pronto para acabar com este mundo. Mas Jesus morreu na cruz. Glória a Deus, obrigado. O machado foi tirado das raízes. Glória a Deus. Um dia vai voltar. Mas hoje nós temos a chance de nos convertermos e crer nesse evangelho maravilhoso. Aleluia. Percamos a vergonha, irmãos. Percamos a vergonha de confessar Jesus. Eu não tenho a necessidade de parecer com os demais. Eu não tenho a necessidade de agradar os demais. Eu vou dar conta diante de Deus. E no dia que a gente for dar conta, e eu me envergonhar de Jesus, Ele vai se envergonhar de mim. Ele vai falar, não te conheço não. Mas eu profetizei, eu curei no teu nome, mas eu não te conheço. Quem pratica iniquidade eu não conheço. Sabe aquele negócio? Assim, alguém aqui é amigo de bandido? Eu não sou. Não é? Não dá, né? Não dá para ser amigo de bandido. Até eu tenho vergonha. No passado eu tinha umas amizades meio doidas. Assim. Mas eu tenho vergonha. Não tenho culpa, né? Assim, né? Tinha umas amizades, mas depois. Entendeu? O povo estava lá, né? A gente sabia assim. Mas quando você vira gente, né? Cresce, trabalha. Você não quer ter amizade com bandido. Vai ser no dia que nós formos julgados. Vai chegar aquele monte de crente, tudo ladrão, tudo mentiroso. Mas que o povo fala que é uma bênção. Não julga não, que Deus cura lá, Deus salva lá. Já casou umas 10 vezes, recasou, está em adultério, está roubando os crentes. Mas é uma bênção. Jesus, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu curei. Não sou amigo de bandido. E eu tenho amigo bandido? Eu sou amigo de quem comete iniquidade? Irmão, se você não é amigo de bandido, será que Jesus é? Mas o bandido é bonzinho, ele paga para todo mundo lá o sorvete para as crianças. Mas é bandido ser amigo de bandido? Por que Jesus é? Jesus não é amigo de bandido. Esquece, pode esquecer. Isso não existe. Quem se envergonha das palavras de Jesus, Jesus também se envergonha. Tenha orgulho. Tenha orgulho de falar essa palavra. Tenha entusiasmo. Tire essa vergonha, porque às vezes que eu vejo que nós somos muito tímidos. Nós somos muito reticentes, somos muito inertes. Não fazemos nada, ficamos muito parados. Não tenha vergonha, fala de Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus. Glória a Deus. Mas as pessoas acham que a minha igreja é uma igreja ultrapassada. Tá bom, mas Jesus não muda. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então fale de Jesus. Glória a Deus. A sua preocupação é aquela alma que está se perdendo. Não é a sua igreja. Não é os costumes. Não é a moralidade, não é a liturgia. Mas é aquela alma que está se perdendo. Fale de Jesus com essa alma. Não tenha vergonha de testemunhar de Jesus. Não tenha vergonha de mostrar que você é um cristão verdadeiro. Não tenha vergonha de mostrar para este mundo que você crê nesse Deus maravilhoso e que crê na palavra dele. E que não tem vergonha, ainda que o mundo diz que ela é ultrapassada, que você não tenha vergonha. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.